Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos Amém. iniciar a Glória a escola bíblica dominical de hoje. Né? Peço, irmão, socorro, né, que faça a oração iniciando aí, amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai eterno, nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para aprender da tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa receber os nossos louvores, Pai, diante da tua presença, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar a cada um, dando entendimento, Senhor, e sabedoria para entender, ó Deus, o que vai ser passado nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, queremos agradecer pela oportunidade que estamos tendo nesta manhã de participar dessa escola bíblica. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A missionária Olinda com o hino da harpa, amém? Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. O hino 186, de valor em valor. Meu Deus. É que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu. Quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei meu começar no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para se vencer. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus, que nós vamos esperar esse grande dia, Pai. Obrigada, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Obrigado, missionária. Que Deus abençoe grandemente, Amém. em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura oficial da lição de hoje. Glórias a Deus. Peço ao evangelista Sérgio que faça a leitura oficial da lição de hoje, amém? Amém, a paz do Senhor para todos. Tá me ouvindo bem aí, Léo? Sim, glória a Deus. Amém, então. Lição 13, 27 de dezembro de 2020. Título da lição: Quando Deus restaura o justo. Texto áureo: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos.
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Jó 42, versículo 10. A verdade prática, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 17. Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 17. Amém. Versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da outra Quésia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Venha abençoar o teu servo, vai ministrar a tua palavra, teu ensinamento, meu Deus querido, que possamos mais e mais, meu Deus, neste dia, aprendermos de ti, ó Pai amado, que possamos receber a tua bênção, a tua graça, o entendimento, para que possamos aprender, meu Deus, com entendimento, tudo aquilo que tu tens preparado para a tua igreja nesta manhã, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, pastor Edivaldo. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Creio que todos tiveram um bom Natal, com as famílias, amigos, parentes.
Graças a Deus, diante de todas as adversidades, nós estamos vivos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Regozijemo-nos nele, porque a honra e a glória é para o Senhor. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer aos dirigentes da EBD, ao irmão Léo, principalmente, que estão nos bastidores, trabalhando para que nós pudéssemos nos comunicar através desse link. E nós, alunos da EBD, fomos agraciados, e eu quero dizer para os irmãos, abrir um parênteses e dizer aos irmãos, que de toda a minha vida cristã, este livro de Jó nunca mais sairá da minha cabeceira, porque aqui é uma trajetória de vida, não somente de Jó, mas da nossa vida cristã. Fomos edificados, o quanto aprendemos, e creio, irmãos, que vamos procurar não só guardar a palavra do Senhor no nosso coração, esse ensinamento, mas que nós procuremos, em nome de Jesus, procurar a colocar em prática. Nesse trimestre, conhecemos mais sobre a nossa real fragilidade humana. Também aprendemos a vontade soberana de Deus em relação a tudo e também em relação a todos. O sofrimento e a restauração faz parte do processo da cruz, da vida cristã. Jó, no capítulo 5, verso 18, ele diz: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Que me levou um pensamento, e eu gostaria de passar para os irmãos, é que nesse episódio, o pastor Sérgio leu aí que Deus enviou os males, eu estou parafraseando, a Jó. Para os menos entendidos, os leigos no assuntos bíblicos e espirituais, vê Deus como o qual autor do sofrimento de Jó. E, na verdade, o é, irmãos. O é. Quando lemos o capítulo 1 e o capítulo 2, vamos ver o desafio de Satanás a Deus com o objetivo de destruir a Jó. E isso faz parte da sua natureza, pois a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. No entanto, por um outro lado, o Deus que, como coautor, ele permite, porque Deus não pode fazer o mal, porque ele não pode se contradizer. Ele permite que aquele que tem essa natureza, que é o diabo, promova o mal para a destruição. E nesse versículo que nós acabamos de ler, a provação, a tribulação, o sofrimento na vida de Jó e na nossa vida não é para nos destruir.
ele tem um objetivo muito abrangente. Ele tem um objetivo de no sofrimento, o que acontece? Nós nos aproximamos mais de Deus. No sofrimento, nós corrigimos e entendemos e compreendemos e procuramos corrigir os nossos erros. Então, são objetivos opostos. Diabo para matar e destruir, e Deus para restaurar, para corrigir a nossa conduta, para nós crescermos mais diante do Senhor e diante dos homens. Então, eu gostaria de, antes de iniciarmos, colocar essas duas situações entre o diabo, que promove para matar e destruir, e Deus promove, permite como coautor, mas para edificar as nossas vidas e nos aproximar mais dele e conhecermos mais a Deus. Amém? Nesta última lição, a introdução, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro. E seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuído impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, olha o que o apóstolo diz. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O que nós podemos aprender na nossa caminhada cristã, principalmente na adversidade? O que eu posso entender desse versículo é que na adversidade nós temos que ter um procedimento de nos submetermos a essa permissividade de Deus através de um sofrimento que vem a nós. Nós temos que nos humilhar. Humilhar significa prostrar, submeter-se ao Criador. Foi o que Jó fez. E depois de tudo aquilo, a palavra de Deus diz que Jó caiu com o rosto no solo e adorou a Deus. É isso que nós temos que subtrair da situação de uma adversidade da qual nós estamos passando. É nos humilhar. Ao contrário do que acontece normalmente conosco, irmãos. Quando isso vem a nós, a primeira coisa que nós falamos, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Nós já confrontamos aquela situação, nos colocando como santos e imunes à situação adversa. Esse texto vem nos ensinar que nessa adversidade nós temos que nos prostrar e nos aproximarmos mais de Deus e pedirmos a Deus que o mais rápido possível possa dar a restauração às nossas vidas e a solução
para os nossos problemas. O tópico primeiro, a humilhação de Jó. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó a sua onipotência na criação e a sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Queridos, vemos um homem diante de um quadro adverso, assim como nós fazemos as mesmas práticas. Diante da adversidade, nós começamos a interrogar o Criador, o porquê de toda aquela situação. Isso é normal de quem está acuado, de quem está num vale. Jó, quando chega no capítulo 38, 39 e 40, que Deus se manifesta a Jó, o interrogador passa a ser interrogado. Isso me chamou muita atenção. Porque aquela expectativa que Jó nutria por uma resposta, pelo seu correto caminho e pela sua consciência de que não tinha pecado contra Deus, quando Deus se manifesta, ele pensou consigo: agora eu tenho a resposta de tudo isso que eu passei e que estou passando. Para a surpresa de Jó, a manifestação de Deus coloca Jó numa situação de interrogado. Ele era interrogador. No capítulo 38, 39, 40, Deus começa a interrogar a Jó. Alguma coisa é maior do que outra quando essa outra é minúscula diante daquilo que é maior. E isso denota que nos bastidores, nas entrelinhas, essa pessoa se torna humilhada. Ela se sente humilhada quando ela olha para a grandeza, nesse caso aqui, do Criador. Ele se julga insignificante. Não é que Deus humilhou Jó. É Jó que se encontra, tanto que o comentarista aqui, ele coloca dessa forma. Não é Deus que humilhou Jó. Jó é que se sente minúsculo diante da grandeza de Deus. Quando nós começamos a vislumbrar a grandeza de Deus, você começa a ver a sua insignificância. Eu vou abrir o parênteses e fazer uma ilustração. Uma certa pessoa, ela ouvia falar do mar, da beleza,
né, das praias, daquele vento gostoso de uma praia. E um dia ele vai à praia. E quando ele chega diante daquela majestade, aquele volume de água tão grande, em que se olhar perdia-se no infinito o encontro dos céus com as águas, ele se vislumbra. É o caso de Jó. Eu só conhecia o mar de ouvir falar. Agora eu vejo a sua grandeza e vejo a minha pequenez. Mas eu vou mais adiante com uma ilustração que mostra o progresso, que mostra o processo de crescimento e de edificação quando você se aproxima do mar. E aqui o símbolo do mar seria Deus. O mar representa Deus aqui no caso. De repente chega um marinheiro perto desta pessoa e ela estava vislumbrada e contou para ele que só conhecia o mar de ouvir falar, mas agora os olhos dela veem. E o marinheiro se vira para aquela pessoa e diz assim: olha, eu conheço o mar e o mundo através dele. Conheço a solidão do mar, conheço as tempestades do mar. Eu vivo a cada dia no mar. Fecho aspas. Então, queridos irmãos, essa lição do texto de Jó vem fazer com que nós, oh, aleluias, glória a Deus, caminhemos, não ficamos somente no ouvir, mas nós temos que experimentar, chegar mais perto, navegar neste mar. Por isso Jó diz, eu só conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos veem. Mas esse marinheiro foi muito mais além. Eu navego neste mar. Eu conheço ele na palma das minhas mãos. É assim que Deus quer que nós façamos. Amém? Continuemos. A demonstração como Deus expôs a Jó sua onipotência, a criação, sapiência em preservação. E eu colocaria aqui, não somente isso, mas Deus expõe não somente o seu poder, a sua preservação da coisa criada, mas ele coloca também, nesses capítulos 38, 39 e 40, ele coloca a sua soberania. É assim que ele faz. Ele não tem que dar satisfação a quem quer que seja, das suas atitudes, das suas virtudes, e muito menos da sua ira. Subtópico 2. Perdão, eu quero aqui dizer que, aqui no final do subtópico 1, ele diz: se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos do Senhor divino? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror a Jó, como se comportaria ele diante do Criador? Então, há um desafio quando Jó fica no banco, suponhamos, no banco do inquirido, Deus diz para ele: se você, são duas forças, o Belmonte e o Leviatã. O primeiro mostra sua força bruta. O Leviatã, os poderes sobrenaturais, simbolizando a força e o poder. O poder natural, a força natural, e o outro, a força e o poder
sobrenatural. Ele está dizendo, se você não consegue, né, impor terror, ou seja, você não consegue ter domínio sobre essas duas forças, como se comportaria você, aliás, ele diante do Criador dessas criaturas? Então, Jó, aqui, ele é diminuído, não por Deus, mas pela sua pequeninez diante tanto da coisa criada, como também do Criador. Subtópico 2. Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, obrigado, bem sei eu que tudo podes. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e de submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino, inquestionável, tá? Em que a soberania de Deus impera, e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Falei do que não entendia. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente, no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Irmãos, Jó, ele usa de reverência e de submissão. Reverência significa se prostrar diante daquele que é maior. E submissão significa você, além de se qualificar como menor, você tem por obrigação de submeter à vontade soberana daquele que é maior. Os irmãos que gostam, e eu gosto, de assistir o mundo animal, percebe-se que, às vezes, animais da mesma espécie, o leão, o leopardo, quando eles se digladiam, se confrontam, aquele que é menor, ou seja, aquele que no confronto perde, ele se vira de barriga para o alto e as pernas para cima diante do vencedor. Aquilo ali, ele está reverenciando e submetendo o poder daquele que é mais forte. Então, é uma ilustração que a gente conhece bem, que retrata reverência e submissão. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção. O que é presunção? Jó agia com presunção. Ou seja, Jó ele se defendia excessivamente de sua boa conduta. Estava errado, Jó? Não totalmente errado.
ele se expunha diante de Deus, a sua conduta, mas, por um outro lado, Deus não está perguntando a ele e nem abriu espaço a ele para justificar-se diante daquele que é maior, do Criador, sobre a sua conduta. Então, o que nós podemos tirar disso aqui, irmãos? Muitas das vezes, às vezes, queremos nos justificar diante de Deus quando você olha para os quatro cantos e você, pela sua consciência, pela nossa consciência, nós não vemos, nós não estamos enxergando um pecado capital para que aquilo possa acontecer diante de nós. E, às vezes, pessoas podem até se justificar dizendo: Senhor, na tua casa eu trabalho, eu vou para as orações, nos cultos eu louvo, eu prego, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço ação social. O texto nos mostra que esse tipo de argumentação diante de Deus, você pode até fazer, mas são explicações que não se justificam. Aí, pastor, então o que nós devemos fazer? A palavra de Deus diz que em tudo dai glória. O que nós temos que observar nesse processo para o que Deus está querendo, requerendo, o que Deus está aperfeiçoando e qual é o objetivo que Deus quer atingir. Esse deve ser o nosso pensamento em relação a isso. É difícil, irmãos. É difícil, eu vou dizer para os irmãos, e os irmãos sabem disso, que não é fácil criar essa convicção do que Deus quer em relação à nossa trajetória. Nós temos que estar olhando, pedindo, orando, buscando a Deus. Abre os meus olhos espirituais, Senhor. O que tu queres? Faça-me enxergar nessa situação que eu possa tirar o melhor proveito dessa adversidade. É que nós temos que amadurecer. E nós vamos só conseguir fazer isso quando nós navegamos no mar. Aleluia, glória a Deus. Tópico 3, subtópico 3. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Olha só que Jó já começa a mudar de postura. É isso que o Senhor quer conosco. E não nós vivemos de retóricas do passado ou do presente, mas que nós olhemos para o futuro. Porque aquilo que aconteceu no passado, nós precisamos o presente mudar, virar a chave. Porque nós crescemos de fé em fé, de ação em ação, de degrau em degrau, nós vamos crescer. Aconteceu isso com Jó. Jó muda drasticamente. E é isso que Deus quer para nós. Ele ainda continua a dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Os irmãos veem que o sofrimento de Jó e o nosso sofrimento nos traz dividendos positivos. Houve uma melhora. Então, mesmo que Deus tenha sendo coautor do que estava acontecendo com Jó, trouxe melhor a Jó. Por quê? Porque ninguém é perfeito, irmãos.
com tudo aqueles adjetivos dados por Deus a Jó e que ele não sabia? Sempre precisamos melhorar. Agora, a sua atitude é humilde. Reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Ele ouvia falar do mar, do tamanho do mar, mas agora ele está diante do mar. Ele ouvia, agora ele está vendo. Quem sabe, nesse trimestre, muitas coisas nós só ouvimos falar de Deus, mas agora, no final desse trimestre, nós estamos enxergando a grandeza de Deus. Mas não paremos por aí, nós temos que navegar neste mar de Deus. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento apenas por tradição de segunda ou terceira mão, mas agora ele o conhecia por meio de uma experiência pessoal. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o primeiro passo. É você ter o conhecimento. É reter o conhecimento. Outra coisa é você praticar. Uma é a teoria, que é o conhecimento. Outra é a praticidade do viver uma vida em Cristo. É navegar. Não é só de ver o mar. É de navegar neste mar, conhecendo as adversidades e sabendo lutar e vencer nas dificuldades. Não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Ok? Então, Jó experimentou no sofrimento aquilo que ele ouviu e aquilo que ele viu. Tópico 2. Intercessão de Jó. Aleluia. Só um minutinho, irmãos, que eu pedi. Eu gostaria de fazer um comentário antes de eu entrar no tópico 2. Sobre a reverência e a submissão. Essas atitudes de Deus em relação a Jó e a todo o servo dele, que ele coloca essas adversidades, no nosso pensamento, ou no pensamento de pessoas que não são cristãs, vamos falar assim, como é que pode? E quantas vezes nós temos aberto as nossas bocas e dizer, mas aquela pessoa era tão boa, ou aquela pessoa é tão boa, um coração, uma alma branca, está acontecendo, Deus permite isso na vida dele. E a gente acha que isso é loucura de Deus. Para que isso? Aquela pessoa não merece. Paulo escrevendo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, 25, ele diz,
porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em Colossenses 2:3, Paulo diz: em Cristo está escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência. Ou seja, aquilo que parece loucura das ações de Deus, Paulo está dizendo aqui, que elas são mais sábias do que os homens, ou seja, mais sábias do que a sabedoria do homem. Quanto de nós não já ouvimos pessoas dizer: ah, se Deus é tão bom, se Ele é tão maravilhoso, por que Ele está permitindo essa pandemia, essa peste, para destruir as pessoas? Que Deus é esse? Isso é louco. Mas nós que enxergamos espiritualmente, sabemos que essa permissividade de Deus não é para nos punir, mas é fazer com que nós acordemos, que nós mudemos o nosso norte para melhor. Os irmãos observam que os crentes verdadeiros, e que estavam um pouco a chama apagada, eles se voltaram mais para Deus na oração, na busca do conhecimento. Essa loucura que o mundo veio em Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, porque o homem fala do que não conhece. Essa loucura que o homem vê, nós enxergamos como positivo, porque agora nós não só vemos, mas nós estamos navegando no mar, mas diante da tribulação, o mar se acalma. Ou melhor, a tempestade se acalma. Pois bem, agora entremos na intercessão de Jó. A ira de Deus, após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz o temanita e diz, abre aspas, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como teu servo Jó. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstraram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que ele se humilhado, do que ele acusava. Ele humilhou-se a respeito das suas falas precipitadas, que revelaram o orgulho e a falta de bom senso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. A ira de Deus. A ira de Deus, eu gostaria de citar Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Essa expressão, ira de Deus, vem do grego hoje, que significa justiça, a expressão de sua justiça e do seu amor. A ira de Deus, por exemplo, a ira humana, quando ela vem sobre uma pessoa, nós tivemos um caso essa semana daquele
feminicídio daquele homem que matou a juíza, né? O ex-esposo matou a juíza. A ira do homem era tão grande que ele deu 17 facadas, inclusive grande parte no rosto da mulher. É uma ira que mata, e essa ira, ela provém do diabo. A ira de Deus é uma ira corretiva. Ela vem para corrigir. Por exemplo, o povo de Israel, a ira de Deus foi sobre eles, e o que Deus fez? Deus matou eles? Não. Deus mandou eles para uma prisão em outro país, lá de Nabucodonosor. Eles foram para lá. A ira de Deus é diferente da ira humana. É por isso que Deus diz, não acende, irá. Às vezes você ficar com raiva, não é pecado. O pecado é você acender o sol sobre a ira, porque ela vai te conduzir a você a cometer o pecado. Foi o que aconteceu com Caim em relação a Abel. Então, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto. O que aconteceu com a ira de Deus sobre os amigos de Jó? É uma ira santa, recuperação. A ira de Deus é com misericórdia. Falou, olha, pega lá tantos novilhos e vai lá e fala para Jó sacrificar, porque Jó era sacerdote. Sacrifica para que eu possa ouvir a sua oração e perdoar. Então, irmãos, Deus, quando nós pecamos, a ira de Deus para nós é uma ira de misericórdia. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, confessa, alcança misericórdia. E eles alcançaram a misericórdia porque eles ouviram, temeram a Deus e reconheceram os seus pecados que eles cometeram contra Jó. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas. Jó também falhou, Jó também pecou. Então, eu já disse na igreja uma vez, às vezes as pessoas brincam e dizem assim, há pecadinho e pecadão. Na verdade, literalmente isso acontece. Há pecado que é para a morte. E há pecado que alcança misericórdia. No caso de Jó, as suas precipitações, Deus, irmãos, quando ele julga, ele fala, mas Jó, ele fez isso. Isso eu estou pensando como Deus, não sei se Deus pensa como eu, mas Deus, eu estou conjecturando. Jó pecou no desespero. E ele, coitado, eu disse tudo aquilo dele. Ele não merecia, mas eu permiti. É um atenuante. O pastor Sérgio sabe que no regulamento militar, no regulamento disciplinar, diz, ele pega a ficha, o comandante, quando ele comete, a pessoa, o subordinado, comete uma falha, ele pega o regulamento e ele enquadra a pessoa no erro cometido, como também ele enquadra a pessoa nas atenuantes. Ou seja, a ficha desse camarada aqui, ele tem crédito comigo. O comandante diz, ele tem crédito. Ele está no excelente comportamento, ou melhor, no excepcional comportamento. Ele tem tantos elogios na sua folha prestada, mas ele cometeu esse equívoco aqui
Ou seja, a punição dele, aí é onde entra a justiça de Deus. Ela está medida também pelos acertos daquela pessoa. Então, no caso de Jó, Jó falhou. E por isso, Jó também sacrificou por ele, porque nenhum sacerdote poderia sacrificar pelos outros se primeiro não sacrificasse por ele. Então, Jó deve ter sacrificado por ele, por essas precipitações que ele cometeu contra Deus. Sigamos em frente. Que horas tem, Marisa, por favor? Só um minutinho, irmãos. 10 horas. 10 horas, ainda tem tempo, então acho que eu vou ler isso aqui, então. Eu estou no subtópico 2 do tópico 2. Como o livro de Jó demonstra... o tópico 2. O pecado dos amigos de Jó, representados por Elifaz. O mais velho pecado dos amigos de Jó foi, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação do seu amor e graça, e não de uma forma de punição. Viu o que eu disse agora há pouco sobre a misericórdia? Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedido graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Isto, os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de luz. Queridos, a verdade ela tem que ser completa. Eles disseram meia-verdade. E mesmo essa meia-verdade que eles falaram, que é a retribuição das ações praticadas pelo indivíduo, ou seja, se você semeou rosa, colhe rosas. Se você semeou espinho, colhe espinhos. Essa era a teologia, né, deles. Mas ela não se aplicava à situação do Jó. Então, eles pecaram, porque isso não se aplicava a Jó. Jó estava, né, inocente. Jó estava, nesse caso aqui, Jó não tinha pecado para sofrer essa consequência. Ok? É tanto que o livro de Jó, no capítulo 1, que o autor diz aqui, o capítulo 1, versículo 8 a 12, nós vamos ver. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Debalde não cercaste tu de bens e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Vemos aqui que Satanás, ele disse a Deus, explicitamente e implicitamente, que Jó só era fiel, só era bom com Deus por aquilo que Deus deu a ele. A fidelidade de Jó estava preso aos bens materiais que Deus tinha dado a ele. E Deus aceita o desafio. Pois bem, então tira e você vai ver o que vai acontecer. É tanto que quando acontece tudo isso, nós vemos lá que Jó, depois de toda essa dramaticidade, Jó se prostrou e adorou a Deus. Então, não era pelos bens. Jó provou aqui que ele estava com Deus pela sua fidelidade por amor a Deus. No segundo desafio do capítulo 2,
Satanás se apresenta novamente, no capítulo 2, versículo 3 diante, diz: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, ainda mantém a sua fidelidade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, Satanás pensava que Jó iria desobedecer a Deus por tudo aquilo que Deus havia dado a ele. E Deus aqui diz que Satanás se incitou contra Jó para o consumir sem causa. Sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, vemos aqui que aquela meia-verdade de que aquilo que o homem planta, colhe, tá? Não se aplicava a Jó. Deus respondeu para você: como é que você quer que eu consuma? Você está me incitando eu destruir a Jó, sem Jó ter pecado. Além dos adjetivos que eu disse para você que Jó era. Então, essa teologia, ela já existia da pessoa, o ser humano ser consumido pelos seus atos, ou ter, assumir as consequências dos seus atos e pagar por ele. Ela existia. Mas no caso de Jó, essa aplicabilidade não existia, porque Jó era sincero diante de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente o crer nele, como também padecer por ele. Interessante esse versículo, irmão. Vou ler de novo. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Isso é um dos quesitos da nossa relação com ele. Como também padecer pelas aflições de Cristo. Não é somente assumir os bônus e o privilégio de uma esperança, de uma eternidade nos céus. Também faz parte, que é o outro lado da moeda, é conhecer o ônus que carregamos, que é a sua cruz, e sofrer por amor dele e do Evangelho. Esse é o outro lado da moeda. Não somente crer, mas é padecer. Aquele que não tomar a sua cruz, não renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me, tem cruz de isopor não, irmãos. A cruz é pesada e é de madeira. Olha só o que na prisão dos discípulos, lá em Jerusalém, feita pelo sacerdote e pelos os saduceus. Atos 5, capítulo 5, versículo 40, 41. E concordaram com eles, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome
de Jesus. Oh, irmãos, esses homens foram presos porque pregavam o evangelho, anunciavam a Cristo. E aqui eu abro um parêntese. Estamos vivendo um momento difícil da igreja, onde nós vemos líderes. Eu não estou aqui colocando dentro de mim um tribunal de julgamento onde há um juiz, somente o advogado de acusação e as testemunhas de acusações. Não quero colocar isso dentro de mim. Mas nós não podemos esconder aquilo que nós estamos vendo no noticiário, onde as pessoas, líderes, longe de mim julgá-los, o que eu tenho feito, irmãos, eu tenho recebido mensagens de pessoas cristãs, às vezes líderes, criticando. Um deles chegou ao ponto de postar, e eu, infelizmente, a tela aceita tudo, dizer: eu fui senador, eu fui deputado, eu fui prefeito, hoje eu sou universal e hoje eu sou prisioneiro. Deus não nos permite, irmãos. Deus não nos permite nós tripudiar com sofrimento alheio. Eu não respondi nada. Eu fiz foi dobrar o meu joelho e clamar a Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia, traga arrependimento, traga confissão, que haja conserto nesses líderes e eles possam ver que o óleo não combina com a água. Aquele que ama o mundo está distante de Deus, não ama a Deus. O amor de Deus não está nessas pessoas. O mundo, com essa complexidade e com a sua governança corrupta, nós não podemos entrar no meio deles. Nós temos que distanciarmos dessa situação. Fecha aspas. Então, esses irmãos aqui, lá em Jerusalém, estavam alegres, regozijando, porque eles padeceram pelo amor de Cristo. Oh, aleluia, irmãos. Presos, apanharam as costas toda manchada de chicote, de cacete, de algemas. Sofreram vergonhas das suas costas, físicas, morais, espirituais, e assim glorificava a Deus, dando glória a Deus em tudo. Ao contrário do que estamos vendo hoje. Em Mateus 29, Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder delas. Subtópico 3. A oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a ir ao patriarca para que interceda por ele. Esse episódio mostra uma teologia errada, evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Por que errada? Porque Jó estava certo, Jó estava correto. O que eles estavam falando, que aquilo que o homem semeia, ele colhe, estava correto, mas só não havia essa aplicabilidade ao servo Jó, porque ele era fiel a Deus. A fidelidade de Jó foi provada por Deus, e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme a sua humilhação demonstrou. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio de oração. A oração de Jó. Eu achei interessante, irmãos. Isso aqui é coisa que a gente aprende somente na escola dominical, para quem é estudante da Bíblia e navega nesse mar
do Deus Todo-Poderoso. Antes de você orar, e antes de eu orar, Deus já conhece a sua petição. Deus, sabendo disso, na sua onisciência, ele já tem o decreto assinado por ele em relação à sua petição. Olha só em Daniel, capítulo 9, versículo 23, a parte A. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Quando é que saiu a ordem, irmãos? Deus nem precisou ouvi-lo, porque Deus, na sua onisciência, ele já sabia o contexto da oração de Daniel. Então, Deus já está com o decreto assinado. Quando você dobra o joelho, Deus já manda o anjo, ó, está o documento aqui, com a solução. Foi isso que aconteceu com Daniel. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te dar, para te declarar. Ou seja, para comunicar. Porque na eternidade, na onisciência de Deus, já está tudo organizado, tudo já decretado. Só espera o tempo. Por isso que a palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo desse sol. E realmente, há tempo para tudo. Voltando no caso de Jó, o capítulo 42, versículo 10, também vemos isso, essa observação. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. É interessante que o decreto está assinado e a coisa acontece no tempo de Deus, na hora que o anjo desce e diz, Jó, vira a chave. É um termo que estão se usando muito hoje, né? Vira a chave, que a realidade agora é outra. Ao tempo de Deus. Não é o nosso tempo, irmãos. Nós estamos vivendo um mundo de uma tecnologia e a ciência avançada, já previsto pelo profeta Daniel, e que nós cristãos, estamos sofrendo muito, porque estamos na contramão. O mundo espiritual está na contramão do mundo natural. O mundo natural, você aperta o botão, muda o canal, você acessa aqui o Zap, dá uma mensagem, lá do outro lado do mundo, na mesma hora recebe. E o nosso condicionamento mental, emocional e físico, estamos pautados por isso. Mas o nosso espírito está sofrendo. Por que está sofrendo? Porque ele não se adapta a essa realidade. A realidade espiritual, ela é conservadora. É por isso que nós conservamos os princípios de Deus. Esperei com paciência no Senhor, e ao seu tempo ele se inclina para nós. Então você vê que é um conflito de realidades espiritual e física. E a cada dia se acentua cada vez mais. E nós estamos nesse fogo cruzado. Nós estamos neste meio. Mas nós vamos continuar navegando e conhecendo mais a Deus para que nós possamos sobreviver a essa coisa que nós estamos presenciando. Por último, a restauração de Jó. Sei que os irmãos estão cansados, mas é a última lição, é um tema muito importante. E eu digo para os irmãos, não afaste esse livro da sua cabeceira. Leia, releia, come, rumina de novo, e assim a gente vai crescendo.
restauração de Jó. A restauração moral e espiritual. Então, nós vemos aqui que o autor, o comentarista, ele coloca 4 restaurações de Jó. A primeira no campo moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não como uma retribuição. O que é restauração, irmãos? Restauração é você recuperar, é você consertar algo que não estava na sua originalidade. Jó estava vivendo um momento atípico, descaracterizado do seu corpo físico. Feridas, aquela lepra, aquele mau cheiro, às vezes até bicho. Ele é restaurado, né, fisicamente. E espiritualmente. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Espiritualmente, Jó não somente foi restaurado, mas Jó cresceu mais na sua vida espiritual e na relação com Deus. Ele se aprofundou mais. E é isso que Deus está querendo para nós. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, Deus quer nos restaurar. Nós temos que mergulhar mais, buscar mais a presença de Deus, viver mais, praticar mais aquilo que Deus requer através da sua palavra a todos nós. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por eles devem ser vistas como uma restauração e não como retribuição. Tá? Então, as bênçãos advindas de Deus para nós, ela também, irmãos, é consequência de nós entendermos o proceder e também nós entendermos e melhorarmos o nosso caminhar para com Ele. Ok? Eu vi algo aqui que eu gostaria até de parecer para os irmãos, né? Já ouviu? É muito usado pelos católicos uma frase que diz assim, de Santo Agostinho: é dando que se recebe. Na teologia do livro de Jó, ela não se aplica. É dando que se recebe. Mas ela existe, biblicamente, ela existe, existe. Ela existe. Quem dá aos pobres, empresta a quem? A Deus. Ora, quando você empresta, se o próprio Deus está dizendo que você está emprestando para mim, é sinal de que Deus não fica devendo nada a ninguém. Então, há uma retribuição lógica daquilo que você investe na obra de Deus. Amém? Mas nós temos que atentar bem o que Paulo escreve em Romanos 11, 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Ou seja, damos a Deus, quem dá aos pobres empresta a Deus. No entanto, Deus primeiro nos deu. Interessante isso, né? Achei muito interessante. Primeiro Deus nos deu. O que nós estamos fazendo é trabalhar racionalmente para que aquilo que foi dado nós possamos passar às pessoas, mas não é de nós mesmos. Primeiro Deus nos deu. E Deus nos deu a capacidade de administrar isso com amor, repassando àqueles que necessitam. Então, Paulo está sendo bem enfático aqui. Quem lhe deu primeiro? A ele,
para que seja recompensado. Ou seja, para que seja retribuído. Primeiro ele nos dá. Então, tudo vem dele. Tudo é para ele. E tudo é através dele. Glória a Deus por isso, né? Tópico 2. Subtópico 2 do tópico 3. Já estamos encerrando, queridos irmãos. Tenha mais um pouquinho de paciência só. Restauração social e material. Vimos agora a moral e espiritual. Esqueci de falar da moral. Da moral, a moral, Deus trouxe, fez, aquela ida dos amigos de Jó até ele para pedir perdão e reconhecer os seus erros pela misericórdia de Deus, Deus recuperou Jó moralmente, porque aquilo ali se espalhou e toda a sociedade tomou conhecimento de que ele não havia cometido aquele pecado que eles o acusavam. Então, ele restaurou moralmente Jó diante da sociedade e diante dos amigos de Jó. E espiritualmente, Deus também restaurou a Jó, porque Jó realmente ele viu que Deus reconheceu de que ele não estava naquela situação, não porque ele pecou, mas por um desígnio de Deus. A restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões sociais e materiais. Jó 42:11. A calamidade que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas, emocionais, ou o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto possuía. A restauração que o Senhor Jesus faz à vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade aos homens, que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus. Eu quero só concluir aqui, eu não vou concluir com o texto da lição, mas eu gostaria de concluir com o capítulo 10, o versículo 10 do capítulo 42, para a gente concluir. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, a todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram todo o mal que o Jó lhe havia enviado. A cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um o pendente de ouro. Às vezes fica até impossível, né, irmão? Aqui nós vemos aqui o contexto da restauração do Jó em todas as áreas. Mas uma outra situação em que Deus agora duplica tudo aquilo que Jó possuía antes da sua drástica situação. Deus não tem débito com ninguém. Deus tem favor para aquele que o ama. Deus agora pega aquelas mesmas pessoas, porque os irmãos sabem que na vida hoje, eu vou falar face a face com os irmãos, a sociedade mede você por aquilo que você tem, por aquilo que você é e por aquilo que você faz. Essa é a metragem da sociedade em relação ao ser humano. Ok? Jó, a Bíblia diz que todos se afastaram de Jó. Que todos sumiram de Jó. E agora Deus faz com que todos eles voltam
dou a Jó duplicadamente aquilo que ele havia perdido. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas. No início ele tinha quanto? 7. 6 mil camelos. Ele tinha 3. E 1.000 juntas de bois. E 1.000 jumentas. 1.000 juntas de boi. Ele tinha 500. E 1.000 jumentas. Ele tinha 500. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira tal. Eu não vou ler. E ela, até a boniteza, Deus multiplicou nas filhas, nos filhos de Jó. Ele multiplicou. Eram mais formosas do que todo mundo daquela região. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo, e é uma pergunta que talvez você passou despercebido por você e que passa despercebido por muita gente. E aqueles que comem e ruminam, questionam. Ora, se Jó tinha 10 filhos, agora Deus dá mais 10. Deus deveria dar 20. Porque se ele duplicou o número de animais, por que agora ele dá 10? É a pergunta. Mas Deus revelou-nos a resposta. Abre aspas, eu vou ilustrar aqui para os irmãos. Um certo homem, ele morreu seu filho. E alguém da sua intimidade chegou para ele e disse, fulano, meus pêsames, meus sentimentos pela perca do seu filho. Ele virou para o homem, pelo seu senhor, que se compadecia dele, e disse, olha, eu não perdi meu filho. O meu filho está com o Senhor, lá nos céus. O crente não morre. Nós temos uma vida após a morte. O Senhor respondeu, o meu filho está com o Senhor. Sabe onde encontra o respaldo bíblico para isso, irmãos? Os filhos são heranças do Senhor. Herança se transfere. Viu a herança de Nabote? Ela se transforma, ela se transfere para aquele que é o dono da herança. O filho daquele homem foi transferido para o Senhor. Então ele tinha 10 filhos na glória. E ele tinha 10 que Deus deu. Então, Deus cumpriu com sua palavra. Ele tinha 20 filhos, 10 no céu e 10 na terra. Muito obrigado a todos pela paciência, a última aula do ano. Muito obrigado. E nós não poderíamos deixar de ter uma extensividade tão grande, mas uma objetividade muito grande para o nosso aprendizado. Que Deus nos abençoe e até a noite em nome de Jesus. Obrigado. Amém, glórias a Deus. Nós é que agradecemos sempre, né, pastor? Cada vez mais aprendendo aí da palavra de Deus. Essas lições de Jó são maravilhosas, que muita edificação para as nossas vidas, né? Muito obrigado, agradecemos em nome de Jesus. À noite, às 19 horas, teremos a Santa Ceia na igreja. Então, será presencial lá na igreja, às 19 horas, a Santa Ceia. Amém? Pedidos de oração, continuar orando por aqueles que estão enfermos, oração
presbítero Lauro, pela Gleiciane, filha da Olinda, o esposo da Olinda, e as irmãs da Olinda também, que ela falou que não estão muito bem. Né? Estaremos orando por toda a família aí da irmã Olinda, orando por todos aqueles que estão enfermos, né? Muitos não colocaram aqui, então a gente ora num sentido geral. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Os irmãos não se esqueçam também da campanha do quilo, né? O celeiro está necessitado, então aqueles que podem de alguma forma contribuir, levar algo, né? O celeiro está precisando muito, então nos ajudem também nesse sentido, amém? Se precisar, a gente dá um jeitinho e vai buscar até na sua casa, se for necessário, amém? Glórias a Deus, aleluia. Essa irmã Geni, que faça a oração, encerrando a Escola Bíblica Dominical, amém? E orando por esses pedidos. Amém, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Pai amado, por essa lição maravilhosa que nós aprendemos nesta manhã. Continua nos ensinando cada dia mais a fazer a Tua vontade, cada dia mais nos ensinando mais a Tua palavra. Abençoa o nosso dia, em nome de Jesus, dá um dia abençoado, um dia de paz, e nós possamos, meu Pai, estar à noite no Teu culto, para o grande cuidado, te louvar. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmã Geni. Pastor Edivaldo. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor. Bom moço. Amém. A paz do Senhor. Muito obrigado. Pai do Senhor, Léo.